referendo, Venezuela, Nicolás Maduro, Guiana, invasão, possível guerra. Calma, é muita informação. Eu vou tentar te ajudar. Meu nome é Fábio Ribeiro. Bem-vindo ao Alicerces da História. Esse canal tem conteúdo todo gratuito para te ajudar no que você quiser aprender sobre história do Brasil e do mundo. A gente está falando hoje especificamente da América do Sul, um dos imbróglios mais importantes da nossa história enquanto continente. A gente vai falar sobre uma disputa que tem raízes centenárias, raízes coloniais entre a Venezuela e a Guiana. Eu fiz um mapa aqui, vamos ver se esse mapa te ajuda, eu não sou muito bom. Era para focar só na Guiana, na Venezuela e em parte do Brasil, mas eu coloquei também de quebra aqui para te explicar o Suriname e a Guiana Francesa. É bom para você ter uma noção melhor disso tudo. A Guiana, gente, é um país independente desde 1966, quando se separou do Reino Unido. Desde o século XIX até maio de 1966, esse território era posse britânica. O Suriname, que também já foi chamado de Guiana Holandesa, né, foi colonizado pelos Países Baixos, é um país independente também, e a Guiana Francesa ainda é uma posse francesa aqui no continente, né, um território ultramarino francês. É importante a gente perceber que a Guiana é um país de menos de 1 milhão de habitantes, que está aqui com a língua inglesa marcada na América do Sul, né, é uma grande, inclusive, reflexão que a gente pode fazer, é um país diferente nesse sentido, um país pequeno e que está correndo o risco de perder quase 75% do seu território, caso a Venezuela consiga reaver um território que já foi dela, esse território aqui, que faz fronteira com o rio Essequibo. Por isso que o nome da questão é a questão Essequibo. Muita gente tem tratado dessa forma, eu vou te explicar melhor. Galera, olha só que interessante. O grande território em disputa aqui é esse, beleza? Ó, vou começar de baixo aqui para cima. Esse é o grande território que está em disputa entre a Guiana e a Venezuela. É um território, gente, que faz parte da Guiana e que tem uma série de fatores que fazem a Venezuela se sentir no direito de pedir de volta, e a gente vai entender o que vai acontecer, beleza? Se esse vídeo te agregar de alguma forma, deixa seu like aqui, ajuda o nosso conteúdo, é a única forma que eu posso te pedir para continuar produzindo. Olha só, o que vai acontecer? A Venezuela, ela sofreu uma colonização espanhola, a gente sabe isso. Desde o século XVI, a Espanha chega aqui, forma a sua chamada América Espanhola, o Brasil faz parte da América Portuguesa, são os dois principais países, são os dois principais reinos da Europa naquele contexto, que estão fazendo ali a expansão marítima e conquistando territórios. O que a gente vai conhecer como Capitania Geral da Venezuela só surge em 1777. Antes disso, ainda com uma presença espanhola aqui na região, esse território aqui em cima vai começar a ver a presença holandesa aparecer. Se você estudou a história do Brasil, você vai lembrar que em 1630 os holandeses, né, a galera lá dos Países Baixos, a gente fala de forma genérica holandeses, invadem o território de Pernambuco. Eles invadem o Pernambuco e se espalham no Nordeste. Só que em 1654 são expulsos e vão para as Antilhas, para a região ali do Mar do Caribe. Essa região conta como esse território. E quando os holandeses chegam por ali, eles acabam ocupando alguns territórios, claro, e se fixando lá. Eles ocupam, inclusive, essa parte, essa margem leste do que é a Guiana. Ocupam também o Suriname, enfim, e outros territórios aqui no Mar do Caribe. O que eu quero falar para você é que quando em 1777 surge a Capitania Geral da Venezuela, que é um território colonizado pelos espanhóis aqui na América, esse território aqui que está em litígio, que está em disputa, que a Venezuela quer pegar de volta, fazia parte do território espanhol, beleza? Fazia parte aqui do que a gente chama de Capitania Geral da Venezuela. É como se a gente esquecesse aqui essa fronteira, tá vendo? Para eu não precisar pagar, ó, era tudo parte da Capitania Geral da Venezuela. Só que os holandeses que aqui estavam, no contexto lá do início do século XIX, guerras napoleônicas, 1814, Congresso de Viena. Naquele contexto do Congresso de Viena, já tem uma potência que está levantando a mão e falando para todo mundo que vai ser o quê? A dona do mundo, que é a Inglaterra. A gente vai chamar de Inglaterra, o que é o Reino Unido, né? Esse Reino Unido olha para essa região e fala, essa região pode ser importante. E negocia um acordo com quem?
um acordo com os holandeses. E fica com o quê? Com parte desse território. E aí, preste atenção nesse mapa. O que vai acontecer a partir de 1814 e 1815? Os holandeses saem dessa área, ficam apenas com uma parte aqui, mas saem da Guiana e a presença inglesa se faz presente. E a Inglaterra tinha, naquele contexto, uma série de interesses expansionistas e imperialistas em várias partes do planeta. Inclusive, o próprio Brasil sofreu com invasões britânicas nesse sentido, né? Se você for pensar na Ilha da Trindade, que foi depois recuperada pelo Brasil lá no governo Prudente de Moraes, você pode pensar também na questão do Pirara. Tem uns 4 anos que eu fiz, né? Lá no começo do canal eu fiz um vídeo sobre as questões diplomáticas. Eu falei que o Reino Unido ele tinha essa perspectiva de, durante todo o século XIX, se locomover ocupando espaços que ele achava estratégicos. Ele fez isso nas Malvinas, por exemplo, e gerou mais tarde um conflito com os argentinos. A gente vai ver acontecer isso, né, em vários outros espaços. E eles ocuparam essa faixa aqui, enquanto, né, a Capitania Geral da Venezuela, que deu espaço a um país independente chamado Venezuela, já no início desse século XIX também, ficou ainda com essa parte até então sem problema. Só que tem um ponto. Esse território aqui, que ainda estava nas mãos da Venezuela, era um território de difícil, e até hoje é de difícil acesso. Muito, muito denso em relação à sua mata, a geografia não é muito boa, e era um território difícil de ser ocupado pelos venezuelanos, vamos chamar assim, que surgem enquanto país independente já a partir de 1810. Então, o que os britânicos vão começar a fazer? Incursões. Essas incursões britânicas, né, em direção ao território aqui que hoje é da Guiana, mas que está sendo questionado pela Venezuela, vão começar a ser cada vez mais frequentes. Inclusive, ali em 1841, o Robert Schomburg, que é de origem alemã, mas trabalha, é radicado na Inglaterra e trabalha para o Reino Unido, faz uma expedição para definir espaços de domínio ingleses aqui naquele território. E quando ele faz isso, ele acaba percebendo que tem muita gente de origem britânica, inclusive religiosos que faziam ações com indígenas naquela área, ocupando aqui esses espaços. Então, o que ele faz quando determina ali os limites? Ele pega uma faixa maior para chamar de Guiana, achando que a Venezuela não ia se preocupar com isso. Só que a Venezuela percebe a maldade e fala, peraí, o território era meu, eu sempre tive dificuldade de acessá-lo, só que você não pode simplesmente achar que é seu e sair dominando. Esse é o grande imbróglio principal. Por quê? Se a origem do território é espanhol e a Venezuela independente tem como origem esse antigo território espanhol, tem que ser da Venezuela. Só que não é tão fácil. Na geopolítica, na história, na dominação de territórios, 2 e 2 nem sempre vai dar 4. A gente está dizendo que a Inglaterra, por sua força geopolítica, se faz presente nesse território aqui. E é muito difícil tirar eles de lá. Inclusive, eles vão montar ali o território, a colônia de Demerara, a colônia de Berbice e a colônia de Essequibo. Ou seja, essas colônias britânicas aqui vão dar origem depois a um território ultramarino chamado Guiana Britânica ou Guiana Inglesa. E aí, desde o primeiro momento, desde a formação dessa linha Schomburg, porque quando Robert Schomburg define os limites, a gente diz que ele criou uma linha Schomburg, e aí, a Venezuela já bate de frente e fala que não. Claro, a Venezuela não tem a força para bater de frente ali com o Reino Unido. Se você lembrar, a Venezuela se torna independente em 1810. Em 1821, vai ser formado o que se chamou de Gran Colômbia. Vai durar 10 anos, até 1831. Simão Bolívar, um dos libertadores da América, vai ser o cara que vai colocar isso aqui para frente. E ele já falava em vários momentos que havia um interesse demasiado do Reino Unido, da Inglaterra, em dominar aquele território, dizendo que era dele. E ele dizia que para a galera que vivia na Gran Colômbia, né, porque acabou não dando certo essa ideia de grande estado ali, que vivia na Gran Colômbia ou na Venezuela, não permitir isso acontecer. Mas enfim, aconteceu. Já era complicado.
E a partir de então, a partir de 1841, a Venezuela vai estar correndo atrás dos seus direitos sobre esse território. E aí, gente, é para você perceber o seguinte, não cabe aqui analisar se o Maduro, se o Nicolás Maduro é bom, se o Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, é mau, ou vice-versa. A gente está falando de um conflito de raízes históricas. Eu estou falando da Guiana e do Reino Unido, estou falando da Venezuela e da Espanha. Estou falando de territórios que estão há muito tempo sendo disputados e que eles ganham mais importância a partir da descoberta de riquezas por ali. Eu já vou te explicar. Galera, olha o que vai acontecer. Em 1897, a Venezuela chama um parceiro internacional para dialogar, que é os Estados Unidos. Olha só que engraçado. Os Estados Unidos, o grande parceiro da Venezuela, vai ser chamado em meio ao contexto da América para os americanos. Doutrina Monroe, lembra dela? Lembra do James Monroe, presidente norte-americano, em 1823? Ele falou: a América deve ser para os americanos nada de influência europeia por aqui. Ele já vendo uma possível expansão britânica no território. A Venezuela malandra usa isso e fala: peraí, Estados Unidos, o que os britânicos estão fazendo aqui desde 1841 é um avanço europeu no meu território. Vem cá me ajudar. E os norte-americanos conseguem marcar uma arbitragem, um julgamento internacional para aquele caso. É o que vai ser conhecido como Laudo Arbitral de Paris, 1898. Em 1898, dois camaradas do Reino Unido, dois camaradas dos Estados Unidos, representando a Venezuela, um camarada da Rússia, vão votar de quem deve ser o território. O território deve ser devolvido à Venezuela ou ficar ainda com a Guiana inglesa. A Guiana, como eu falei, só se torna Guiana e muda até de bandeira, né? Vou colocar aqui a bandeira antiga, a bandeira da Guiana britânica, Guiana inglesa, e essa atual bandeira em 1966. Então, o que foi definido ali? Vitória para os britânicos. O território não será devolvido à Venezuela. Venezuela que chore para lá suas pitangas, fique quietinha, porque esse território vai ser um território, de acordo com o Laudo Arbitral de Paris, é um território da coroa britânica. A Venezuela, claro, não aceita. Passam algumas décadas, o ano de 1962 é marcante. Porque em 62 do século XX vai acontecer uma denúncia de que, na verdade, lá atrás, no meio dessa arbitragem, né, no meio da formulação desse laudo arbitral, um participante russo se corrompeu e, na verdade, era um jogo de cartas marcadas. Fizeram de tudo para a Venezuela perder. A Venezuela joga um laudo afirmando que essa arbitragem foi equivocada, chamou o VAR, né? Chama o VAR, ó, olhou na telinha e roubaram a Venezuela, tem que marcar de novo o julgamento. E é isso que a Venezuela quer. Ela quer um novo julgamento. Ela diz, inclusive, que não pôde nem participar de forma soberana no julgamento. Por que tinha dois britânicos e quem me representou foram dois norte-americanos? Então, esse questionamento é grande, não dá certo, calma, 1962, vamos marcar um novo julgamento, 1966. Não é muito bem um julgamento, é o Acordo de Genebra. Em 1966, 2 meses antes da Guiana inglesa se tornar Guiana, já independente, em fevereiro de 1966, as duas partes sentam, Reino Unido e Venezuela, e é feito um acordo. O Reino Unido garante que essa pauta da Venezuela é legítima, que ela tem o direito de pedir aqui esse território, só que garante também que não devolverá ele. Beleza? Então, para a gente ter ideia, essa linha azul que está passando aqui é o rio Esequibo, né? Esse rio é o rio que, na visão dos venezuelanos, deveria ser a sua fronteira. Já na visão da Guiana, é somente um rio importante que passa em meio ao seu território, a fronteira dela é aqui. Em 66, as coisas acabam não sendo decididas, acaba não sendo muito encaminhado. É como se o acordo de 66 dissesse assim, olha, a pauta da Venezuela é legítima, só que vai ficar tudo do jeito que está. Vamos marcar, vamos ficar de ver? Sabe aquela ideia de, vamos marcar para se ver? Vamos, e nunca marca? Essa questão irrita a Venezuela. Passa a década de 70, ela pede. Passa a década de 80, ela pede. Várias tratativas tentam resolver isso. A Venezuela tinha ido na ONU em 62 pedir um novo julgamento. E a ONU não tinha mais se colocado à disposição para julgar de novo aquilo ali. A situação estava complicada. E o que vai piorar?
O que vai piorar é que, a partir de determinado momento, no finalzinho do século XX, esse território é descoberto com imenso potencial, tanto de minérios, metais preciosos, potencial hidrelétrico para formação, para geração de energia. E em 2015, agora bem recentemente, foi inclusive descoberto o quê? Petróleo nesse território. Petróleo num território em litígio já há séculos. É claro que a situação ficaria ainda mais acirrada. Só para você ter ideia, a Guiana, ela cresce tanto com esse petróleo, mas cresce tanto nos últimos anos a partir dessa exploração de petróleo ali, inclusive com empresas norte-americanas e com interesse chinês. A Guiana cresce tanto que ela tem representado na economia da América do Sul um dos grandes potenciais de crescimento. Ela, nos últimos anos, tem um crescimento avassalador por conta dessa exploração do petróleo. É claro que essa questão não é uma questão fácil de ser resolvida. E aí, gente, vamos só dar um pouco mais de complexidade para isso que está acontecendo. A Venezuela diz que esse território é uma zona em reclamação, ou seja, é uma zona em disputa. Ela não aceita essa parte do território como território da Guiana. Inclusive, se você falar para um opositor do Maduro, que é o atual presidente da Venezuela, que essa questão aqui é uma questão importante, ele vai dizer que sim. Esse fato, essa luta para reconquistar o território que eles chamam de uma zona de conflito, uma zona de disputa, o território de Essequibo, é um tema que une oposição e situação na Venezuela. Talvez isso explique o fato do Maduro buscar logo às vésperas de uma eleição, às vésperas porque ano que vem vai rolar a eleição na Venezuela, essa grande disputa, reacender essa chama. O Hugo Chávez, que governa desde 99 ali com força, até a sua morte ali em 2013, a Venezuela, o Hugo Chávez nunca deu muita atenção para isso. Ele achava importante recuperar esse território, mas ele achava mais importante ainda ganhar apoio político da Guiana. A Guiana sempre foi uma amiga da Venezuela no governo Chávez. Só que quando Chávez morre, a Venezuela passa por um grande problema interno. Crise política, crise econômica, dependência excessiva do petróleo. E aí o Maduro, para se reafirmar, ele volta com essa perspectiva, que de certa forma une, mesmo quem não gosta dele. Tá entendendo? Esse cenário é importante. Para dizer que o Hugo Chávez nunca fez nada pensando em dominar de novo o território, a gente pode dizer que em 2006 ele colocou uma estrela a mais na bandeira da Venezuela. Por que ele fez isso? Porque essa estrela a mais representaria o território a ser conquistado, o território de Essequibo. Beleza? Problema. Aqui vivem quase 200 mil pessoas. Aqui representa, se não me engano, 160 mil quilômetros quadrados. Se eu não me engano, quase 75% do território da Guiana. A Guiana não vai perder esse território facilmente. O território é muito complexo. Não dá para perder assim. Tem Estados Unidos na área, tem Rússia na área, tem China na área, tem grandes potências na área, tem Cuba na área. Sabe um grande amigo da Guiana? Cuba. Sabe um grande amigo da Venezuela? Cuba. Cuba pode fazer uma intervenção aqui. E o Brasil nisso tudo? Pode ter impacto para a gente? Pode. O Brasil, inclusive, como eu falei, já sofreu o avanço do imperialismo britânico. Já, inclusive, boa parte do que é a Guiana hoje, gente, já foi território do Brasil. O Brasil perdeu em 1904 a questão Pirara. Ficamos sem esse território. Mas e hoje? O presidente Lula tem mostrado uma grande força na sua política externa. O Brasil voltou a ter uma voz importante no mundo. Agora ele tem um pepino nas mãos. Porque o Nicolás Maduro, a gente sabe, tem uma aceitação boa por parte do governo do Lula. O Nicolás Maduro e o Lula têm uma boa ponte de negociação. São acordos políticos importantes nesse sentido. O Brasil vê com bons olhos a Venezuela vê com bons olhos o Brasil. O Lula, recentemente, assim que rolou essa história do referendo lá, das 5 perguntas a serem respondidas na Venezuela, o Lula já falou, olha, eu sei que vai dar o que o Maduro quiser dar, porque o Maduro tem um domínio muito forte na população, mas que não podemos fazer loucura, vamos apelar para o bom senso. Guerra nunca é bom. O Brasil vai ter que mostrar sua força, já tem o papo de deslocamentos militares aqui ocupando o território. Temos uma questão humanitária gravíssima no Roraima, que faz fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Para você ter ideia, gente, esse território aqui ele é tão denso, mas tão de difícil acesso,
que uma das principais formas de você alcançar esse território aqui é passando pelo Brasil. A única estrada de fato que liga a Venezuela à Guiana corta ao Brasil. Olha como é importante o Brasil nesse cenário também. Esse assunto ele tem mexido com a cabeça de todo mundo. E como eu falei, juízos de valor não vão resolver quase nada. É uma região com ouro, com diamante, com bauxita para alumínio. É um território muito, muito importante nesse sentido. Então, gente, só para você ter ideia, petróleo. Perspectiva de o petróleo da Guiana bater a faixa de 11 bilhões de barris. Só para você ter ideia, o Brasil tem a perspectiva de 14,5 bilhões de barris. A Guiana é um país minúsculo, de menos de 1 milhão de habitantes, pode ter um grande potencial nesse sentido. É interessante a gente perceber tudo isso. Claro que as coisas ainda estão acontecendo. Eu acho muito improvável uma guerra entre a Venezuela e a Guiana, mas isso pode afetar a forma como o mundo olha para cá e principalmente a força que o Brasil vai ter para outros assuntos, não só esse, em marca de sua presença de política externa. É importante para que a gente perceba e sair na sua prova aí, se cair isso, pode ser que você acerte. Num outro vídeo eu vou comentar sobre como o Brasil perdeu parte do seu território para a Guiana. Foi algo parecido com o que eles fizeram com os venezuelanos. E aí, gente, você vai decidir com outros estudos que você vai fazer. Não foca só no meu vídeo, não. Pesquisa mais em outros por aí também. Vê outros materiais teóricos, muitos textos. E aí você tira a sua conclusão. Quem será que está certo? O que é melhor a fazer? Muitas vezes não diz respeito a estar certo. Muitas vezes diz respeito o quê? A fazer o melhor. Porque eu posso achar que a Venezuela está certa, mas não é o correto ela invadir. Vai dar problema maior. Eu posso achar que a Guiana está certa, mas também eu posso achar que não é o correto a Guiana negar uma negociação com a Venezuela. Enfim, é muita coisa a ser debatida. Enquanto isso, você vai conhecendo um pouco mais de história e foi um prazer ter você aqui hoje.